Então hoje a gente vai falar do Express, né? Que é um framework Node, aí o framework mais utilizado aqui no mundo Node, tá? É... Aí assim, nas últimas aulas a gente abordou sobre o próprio Node, sobre o Node em si. E agora a gente vai ver sobre esse framework que roda em cima do Node, tá? Então assim, o que é um framework, o que é um framework web, né? Ele é um conjunto de bibliotecas que visam facilitar o desenvolvimento de uma dada aplicação web. Né? No caso assim, quando a gente programa com Node puro, a gente vai ter que preparar uma série de coisas, fazer muita programação para criar uma série de coisas, assim como tela de login, um sistema de view, né? A gente vai ter que desenvolver nossa aplicação do zero. Um framework, ele agrega, né, no Node uma série de facilidades, uma série de métodos e uma série de recursos que a gente vai poder utilizar na nossa aplicação, de forma que a gente não precisa reinventar a roda. Né? Tem muita coisa já pronta ali pra gente, tá? Basicamente um framework é isso, tá? A gente não precisa implementar tudo. Ele vai dar uma série de facilidades e coisas já pronta pra gente, para que a gente possa trabalhar só no que realmente na parte mais central da nossa aplicação que a gente está desenvolvendo, tá? E a gente tem vários frameworks aí no mercado, né? A gente tem, por exemplo, o Express, o Sales, o YI. Aqui no curso de programação web eu já falei, né, várias vezes sobre YI, né, nas edições anteriores desse curso, né? Já falei sobre o Sales, né? O Sales é um framework que roda em cima do Node também, tá? E mais recentemente eu mudei aqui, né, para o framework Express. O framework Express ele é de longe mais utilizado, né? Eu vou mostrar estatísticas aqui de uso dos frameworks. E ele tem algumas facilidades também, tem algumas vantagens também em relação aos Sales. Eu vou falar um pouquinho disso aí depois, tá? Sobre aqui, no Stack Overflow, ele mostra um survey, né, isso de 2019, do ano passado, mostrando os frameworks mais utilizados, né, assim, no mundo web, certo? E os frameworks mais utilizados são frameworks que rodam no front-end, né? São aqueles que você vai utilizar para criar interface com o usuário, certo? Deixa eu desligar aqui o negócio aqui, pessoal, rapidinho. Já. Então, assim, esses frameworks aqui, o jQuery, React e tudo mais, o Angular, são frameworks que rodam no lado do cliente, certo? Que rodam no lado do servidor é mais aqui o Express, o Django, o Laravel, o Ruby on Rails, esse aqui em parte também. Então, assim, entre os frameworks que rodam no lado do servidor, o Express é dos mais utilizados, tá? Por exemplo, o Django aqui é o framework mais conhecido do mundo Python, né, um dos poucos na realidade, né? O Django então é um framework que você vai utilizar para criar sistemas web utilizando a linguagem Python, certo? Laravel ele é o framework mais conhecido do mundo PHP, tá, certo? Ele é, por exemplo, mais conhecido que o YI, né? Mais utilizado que o YI, que a gente adotou durante um tempo aqui no nosso curso de programação web, certo? Mas a gente vê assim, né, que entre os servidores web, o Express está entre os mais utilizados, certo? Está entre os mais utilizados. Aqui, olha só, utilizando lá, acessando lá NPM Trends, que é um site que é oficial do NPM, que permite a gente verificar quais são os módulos do NPM que estão mais estão em tendência, né, estão em grande utilização. Trends quer dizer tendência, certo? Em inglês. E a gente percebe aqui que entre os frameworks do mundo Node, o Express, que é representado por essa linha aqui azul, ele é de longe o mais utilizado, tá? Eu tenho aqui outras alternativas, como por exemplo o Sales, que eu já tratei dele aqui no curso. Tem lá o Coa, Loopback e alguns outros, mas o Express é de longe o mais utilizado, certo? Eu durante um tempo resolvi trabalhar com Sales, porque o Sales ele te entrega mais coisa do que o Express, tá? Mas o Sales ele tem ali alguns bugs, não é um framework muito maduro, tá? Ele tem uma comunidade pequena, né, que ajuda no desenvolvimento do Sales, então eu optei por trabalhar com uma coisa mais madura, que no caso é o próprio Express, tá? Certo? Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal?
Eu de vez em quando vou perguntar, porque realmente esse meu microfone aqui, ele não tá 100% não, tá? Sem problema. Beleza, então tá. O Express, ele é um framework não opinativo, no sentido de que ele não vai te obrigar a seguir uma certa linha uma certa linha de código, certo? Ele não vai te dar muita coisa pronta, tá? O Express vai deixar você fazer muita coisa por você mesmo, tá? Ele não vai te entregar muita coisa pronta, e ele é minimalista justamente por isso também. Ele é um framework pequeno, ele não te entrega muita coisa, tá? Por quê? Qual é a ideia do Express? A gente tem um repositório NPM, que é um repositório de módulos muito grande, tá? Aí a opção do Express eu vou deixar lá o programador escolher os módulos que ele quer utilizar. Então eu vou deixar o programador utilizar lá a engine de views que ele quiser, eu vou deixar o programador escolher lá a forma de acesso ao banco de dados, se vai ser via ORM, se for ORM, qual ORM que ele vai utilizar. Então o Express deixa livre para você escolher muitas coisas aqui, tá? E por isso que a gente fala que ele é não opinativo e minimalista. Isso é bacana porque o Express ele é um framework que você vai poder utilizar para qualquer tipo de aplicação. Não só um sistema web, mas qualquer tipo de aplicação mesmo. Às vezes até uma aplicação para você de streaming de vídeos, por exemplo, ou então um sistema de chat, né, um sistema de chat baseado em Socket.io, em WebSocket, né? Tá? Então com o Express a gente pode fazer muita coisa, tá? Muita coisa justamente porque ele é não opinativo, ele vai deixar você, né, tomar as suas próprias decisões aqui dentro da tua aplicação, certo? Essa aqui é a página do Express, tá? A gente está atualmente aí na versão 4.17, certo? E aqui eu já estou falando um pouquinho, né, sobre como é que a gente começa o desenvolvimento aqui de uma aplicação Express. E aí no caso é a mesma história do Node, né? A gente vai precisar criar aqui nosso package.json, certo? Então vamos lá que essa aula de hoje ela vai ser bastante prática, certo? Então vou criar aqui um arquivo index.js e vou também aqui usar o npm init-y para ele criar um package.json para a gente, certo? A gente já viu isso na última aula. E a primeira dependência que eu vou instalar aqui vai ser o Express, certo? Aí, ó, ele já adicionou o Express aqui pra gente. Eu vou colocar aqui uma outra dependência que é o NoDemon, que eu já falei para vocês também sobre ele, né? Pra gente não ter que ficar parando o nosso servidor o tempo todo, né? Aí ele vai criar a dependência aqui do NoDemon, beleza? E eu vou aproveitar, já que eu estou com esse cara aqui aberto, eu vou botar aqui o start, né? Para a gente poder dar o comando npm start, eu vou botar aqui NoDemon index.js. Aí a partir de agora, eu posso dar aqui npm start. No caso, quando dou npm start, ele vai executar essa linha de comando. Então ele vai executar o index.js com o NoDemon, certo? Então tá aqui, ó. Beleza. Aí toda vez que eu salvo esse cara aqui, Express é igual require Express, ele vai reiniciar o servidor. Olha só, vou salvar aqui, né? Ele reiniciou o servidor por causa de mudanças que foram feitas aqui no arquivo index.js, tá? Eu já falei sobre isso aqui na última aula, né? Tô mais aqui, né, lembrando vocês, certo? Aí aqui a gente vai começar a desenvolver, né, utilizando o Express, certo? E olha só, pessoal, eu até então, eu vou até tirar isso aqui. Vou fazer o seguinte com vocês, vou mostrar para vocês, já vou lembrar vocês como é que a gente estava fazendo até então, né, sem o Express, né? Eu estava aqui importando o módulo HTTP, né, aí fazia isso aqui, né, const server é igual http.create server, aí passava aqui uma função que ia tratar a requisição do usuário, certo? Né? E
aqui eu fazia alguma coisa, né? Por exemplo, eu podia mandar para o usuário esse.end, né? Por exemplo, o fan, certo? E aqui eu dava, né? server.listen, .listen, e passava a escutar aqui as conexões na porta 3000, certo? Esse endereço aqui está em uso já. Deixa eu ver aqui. Kill. Deve ser por causa da aula que eu dei hoje de manhã. Ver se isso resolve. Tá aí, agora sim. O servidor que eu usei na aula de manhã já estava rodando aqui. Então, beleza. Se eu digitar aqui agora localhost 3000, né, ele vai mostrar ali o fan para mim, certo? Então, assim, tá funcionando o meu servidor, né? Agora sim, né, pessoal, vocês estão vendo que eu tive que criar aqui uma função, né, dentro do create server que vai ser utilizada para tratar de toda a requisição. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, criar uma página about, né, eu vou ter que fazer assim, olha, se rec.url for igual a about, né, no caso sobre, né, eu vou responder para o usuário de uma dada forma. Aqui no caso, por exemplo, posso botar assim, ó, página about, né, página sobre, certo? Se a requisição ela for aliás, aqui é o barra, né? E aqui, por exemplo, se for barra, eu vou botar aqui, por exemplo, página principal, certo? Restartou aqui meu servidor. Agora ele está rodando aqui página principal, certo? Mas se eu botar, por exemplo, barra about, ele vai mostrar para mim página about, certo? Então, assim, eu crio uma única função para tratar de todas as requisições que estão chegando aqui no servidor, certo? Então, assim, isso é um pouco inconveniente, né? Uma função só, vou colocar aqui uma série de ifs, e aí o Express ele traz uma coisa que a gente chama de middleware, vou falar bastante sobre isso aqui depois, que facilita a nossa vida. Qual é a ideia aqui, pessoal, do middleware? Ao invés de eu fazer dessa forma aqui, uma função só, a gente vai ter isso aqui, olha, const express vai ser igual a require express, né? Aí aqui eu inicializo a minha aplicação Express. Então, assim, esse app aqui passa a ser uma referência a uma instância do Express, certo? Esse app aqui. E eu posso fazer uma coisa, isso aqui, ó, app.get. Sempre que chegar uma requisição get nesse endereço barra, eu vou executar, por exemplo, essa função aqui, olha. rec,reis vai ser igual aqui. Aí eu vou enviar para o usuário reis.send a página principal. Vê que antes tinha dado problema aqui com o SHA-7, né? Mas quando eu uso o send aqui, esse send é uma função do Pop Express, ele já manda para mim o SHA-7 correto, que no caso é o TF8, né? Aí posso criar aqui, no caso, um outro get, dessa vez só página about, né? Aí botar, por exemplo, página about aqui. E posso daqui definir que a minha aplicação vai ficar ouvindo aqui na porta 3000, certo? Então, vamos ver que é mais conveniente, né? Aqui eu tenho, no caso, uma função para tratar cada uma das requisições que estão chegando, certo? Então, tá aqui, ó, página about e aqui no barra a página principal, certo? Tá, pessoal? Então, isso aqui é uma espécie de Hello World aqui do Express, onde aqui eu defino a rota. Isso aqui é o que a gente chama de rota, tá? Isso aqui é a rota barra about, essa aqui é a rota raiz, né? A rota barra, certo? E aqui eu defino como é que o meu Express vai responder, né, à requisição de acesso a essa rota, tá? Beleza? Pessoal, se vocês tiverem algum problema aqui de me escutar, coloquem aí no chat, tá? Por enquanto tá tudo certo, né? Certo, pessoal? Já até me adiantei bastante aqui em relação aos slides, né? Tô aqui, então a gente criou o package.json, né, com o npm init-y. Tá aqui, certo? Depois instalamos o Express. Essa opção -save aqui, ela não é necessária mais, tá? Antes era necessária essa -save, né? Já falei isso para vocês,
para ela colocar o Express aqui dentro das dependências aqui da minha aplicação, mas hoje em dia, sem o save, ele já coloca, né, o módulo como dependência da aplicação, certo? Tá aqui o package.json, resultante aqui dessa instalação do Express, né? Isso aqui eu já falei para vocês na última aula. Aqui, olha, no caso ele está dizendo, né, que o Express, por padrão, essa aqui é a versão atual do Express, a versão instalada agora, certo? Mas esse chapeuzinho aqui está indicando, né, que se sair uma minor versão, né, do Express, o NPM vai poder baixar essa nova versão e instalar ela aqui pra gente, tá? Isso é por causa desse circunflex aqui. Se no lugar do circunflex a gente tivesse colocado aqui um till, né, isso iria pedir para o package.json, né, ele só instalar a aplicação, no caso o Express, quando sair um novo patch do Express, tá? Então assim, se tivesse um till aqui e saísse a versão 4.18, o meu Express não seria atualizado se tivesse um till aqui. Ele só seria atualizado se saísse um novo patch, né? Se, por exemplo, a versão 4.17.2 ou 4.17.3, tá? Como tem circunflexo, quer dizer que quando sair uma nova versão menor, minor version aqui, né? Então, por exemplo, a 4.18, o NPM vai poder baixar essa nova versão, esse 4.18, e instalar aqui pra gente, tá? Beleza? Isso aqui eu já falei bastante na aula de noite, tá? Por isso que eu estou falando aqui até um pouquinho rápido, até um pouquinho de forma superficial, porque eu já tinha falado disso antes, né? Aí aqui nosso Hello World, ó. Aqui, né? Eu criei eu usei o app.get para tratar as requisições barra, né? Então, para todo mundo que acessar a aplicação barra, né, a rota barra da minha aplicação, essa função aqui vai ser executada e, no caso, eu vou enviar para o usuário esse hello world aqui, tá? Basicamente é isso, né? E aqui a gente usa o app.listen para ficar escutando uma dada porta, né? No caso aqui a gente está escutando a porta 3000. Esse listen, ele aceita um callback opcional, né? Que vai ser executado na hora em que o servidor passa a escutar aquela porta, passa a escutar a porta 3000. Então, por exemplo, aqui, olha, eu posso colocar, né, function, assim, e botar aqui console.log, escutando a porta 3000. Certo? Então tá aqui, ele já colocou, olha. Sempre que ele inicia o servidor, ele já, né, coloca isso aqui pra gente, tá? Beleza, pessoal? Então isso aí era um hello world aqui, né, do Express, tá? Tá aqui o resultado, né, do acesso à minha página, ao barra da minha aplicação, certo? Aí vamos lá. Além de get, a gente pode utilizar outros mecanismos aqui também, tá? Por exemplo, a gente pode usar post. Né, eu falei para vocês sobre get e post lá na aula de HTML, certo? O post, por exemplo, a gente vai utilizar na hora que a gente for submeter dados de um formulário lá para o servidor. Então, quando um usuário ele preencher um formulário e apertar no botão de submissão daquele formulário, esses dados geralmente vêm no formato post, e aí no caso é o que eu vou tratar aqui, né? Eu vou tratar essas requisições que vêm de formulário através aqui de esse app.post, tá? E esse app.use aqui, ele serve para tratar, ele é executado em toda requisição. Toda requisição, não só no barra, não só get ou só post, não, independente da rota, ele vai executar esse app.use aqui, tá? Vou já falar um pouquinho mais sobre isso, quando é que a gente usa esse use aqui, tá? Isso tem a ver com os middlewares que eu tinha falado anteriormente, tá? Aí, olha só, né, o Express, nosso framework Express, ele tem 4 fundamentos principais, tá? Que são os middlewares, as rotas, as extensões aos objetos rec e res, né, e as views, tá? Eu vou passar, né, por cada um desses aí com vocês hoje, certo? E é provável que as views a gente deixe para falar na próxima aula, mas hoje a gente deve falar sobre esses três primeiros aqui, tá? Começando aqui com os middlewares.
Aí assim, pessoal, eu tinha mostrado já para vocês aqui ainda agora, né? Que anteriormente, lá quando a gente usava o módulo HTTP, eu tinha que preparar uma função, uma única função, para tratar todas as requisições que chegam no servidor, certo? Eu já falei que isso é inconveniente, né? Uma função só para tratar todo mundo, colocando ali uma série de ifs, isso não é muito legal. E os middlewares, eles vêm, né? Eles criam eles vieram para tentar criar uma forma mais elegante, uma forma melhor de você definir funções para tratar as requests dos usuários, né? Então assim, é uma função só, né, para tratar todas as requisições, certo? Isso quando a gente está trabalhando com o Node puro, certo? Já com os middlewares aqui do Node, aqui do Express, eu vou poder definir uma cadeia de middlewares, não apenas uma função, mas eu posso criar várias funções para tratar as requisições dos usuários. Inclusive, eu posso fazer com que numa requisição só, eu posso preparar várias middlewares para tratar essa única requisição. Tá? Eu tenho então, na verdade, uma pilha de middlewares para tratar cada requisição que está chegando dos usuários. Tá? Os middlewares não são uma invenção do Express, tá? Eles vieram, né, já em outros frameworks como Django, Laravel e tudo mais. Tá? Isso aí é um conceito comum na área de programação web. E aqui eu mostro alguns exemplos de utilização aqui dos middlewares. Então, por exemplo, olha só. Digamos aqui que eu tenho uma requisição do usuário A, né, uma requisição A. E eu vou então preparar uma pilha, uma lista de middlewares para tratar essa única requisição. Então, por exemplo, né, primeiramente eu posso utilizar um middleware para registrar o acesso desse usuário e ali gravar no meu back-end lá, por exemplo, qual é o usuário que está acessando, qual é o browser que esse usuário está acessando a minha aplicação, qual é o horário de acesso, qual é o recurso que esse usuário tentou acessar da minha aplicação. Então aqui eu vou criar uns logs, né, colocando informações sobre esse usuário aqui, tá? Aí no outro middleware eu vou fazer a autentificação desse usuário. Vê que então eu vou meio que separar, né, o tratamento dessa requisição em várias funções, em vários middlewares, tá? Então nesse segundo middleware eu vou fazer a autentificação desse usuário. Então assim, se é um usuário que já está autentificado, se ele já está logado, eu vou fazer essa verificação aqui. E aí se o usuário estiver autentificado, se ele estiver logado, eu vou criar aqui um terceiro middleware. Eu vou executar um terceiro middleware para enviar para esse usuário algumas informações secretas, algumas informações sigilosas aqui da minha aplicação, tá? Então isso aqui, vê que eu tenho uma sequência de middlewares aqui para tratar essa única requisição. Aí digamos que eu tenho aqui essa requisição B. No caso aqui de novo, né, eu vou usar o middleware de logs para registrar informações sobre esse usuário, né, o browser que ele está utilizando, o horário de acesso, qual recurso da minha aplicação que foi que o usuário quis acessar, certo? Depois eu vou de novo aqui acessar o middleware de autentificação. Se esse usuário não tiver autorizado, se ele não tiver logado na minha aplicação, eu não vou partir para esse terceiro middleware aqui, onde eu iria enviar informações sigilosas para o usuário, certo? Então assim, eu posso aqui nesse middleware dizer, não, esse usuário não pode passar adiante para o próximo middleware porque ele já não está autentificado, então vamos cortar aqui a requisição desse usuário, não vamos deixar ele passar adiante, tá? Então assim, a gente tem essa sequência de middlewares e aí cada middleware pode decidir se esse usuário vai poder ou não executar o próximo middleware, tá? Eu vou deixar isso mais claro aqui, isso aqui foi o que eu acabei de falar. Eu vou deixar isso mais claro aqui aqui no nosso exemplo aqui, tá? Então os middlewares são muito úteis porque permitem dividir a aplicação em partes menores, certo? Ao invés de colocar todo o código numa única função, como era o caso lá do HTTP, né, do Great Server, né? E além disso, isso eu vou mostrar na prática para vocês também, muitos módulos que a gente abaixa lá do NPM, eles são projetados para se encaixarem perfeitamente num middleware aqui, olha. Por exemplo, eu posso
baixar lá do NPM um middleware para fazer os logs para mim. Eu não preciso programar isso, tá? Então eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês. Vamos lá, olha só, vou mostrar aqui, olha só. Então olha só, aqui, né, a gente tem, né, esse middleware aqui. Isso aqui é um middleware, isso aqui é um outro middleware. Esse middleware aqui, ele é específico para uma requisição batch, uma requisição get no barra. Esse aqui é específico para uma requisição get na rota about, certo? Mas aqui eu posso definir, por exemplo, um middleware usando o use no caso, né? Que vai ser executado por todo mundo. Aqui, por exemplo, esse cara aqui também recebe um rec e um raise, né? E aqui, por exemplo, eu vou colocar uma coisa muito simples. Vou botar assim, console.log nova requisição de usuário. Certo? Então, olha só. Aqui, ao invés do rec e do raise, eu posso colocar aqui como terceiro argumento aqui uma função next. Isso aqui é uma função, tá? Que se ela for executada aqui, isso quer dizer que o próximo middleware vai ser chamado para executar, né, para tratar essa requisição do usuário. Certo? Então, assim, quando eu coloco o next aqui, eu vou começar a executar os outros middlewares. Então, olha só, pessoal, eu vou acessar aqui, por exemplo, o barra da minha aplicação, ó. Então, assim, você vê o seguinte, olha, ele primeiro escreveu aqui, ó, nova requisição de usuário, né, que é esse middleware aqui. E aí depois ele continuou executando. No caso, ele veio para cá, né, e executou, né, esse middleware aqui e imprimiu aqui na minha página, a página principal, certo? Vocês estão entendendo, assim, a cadeia de middlewares? Aqui eu posso definir vários middlewares e aí quando eu coloco o next aqui, o próximo middleware vai ser executado. Basicamente essa é a ideia, tá? Se eu não colocar o next aqui, olha só o que vai acontecer, olha só. Eu vou executar aqui, vou acessar minha aplicação. Aparece aqui, olha, nova requisição de usuário, né? Por causa desse middleware, isso aqui ele entrou. Mas, como o next não foi executado, você vê que meu browser está aqui esperando o dado ainda, ó. Está aqui rodando aqui meu browser, ó. Né, tá esperando alguma informação chegar e ela não vai chegar porque eu não executei o next aqui. Isso esse cara aqui nunca vai ser executado. Esse aqui no caso era o último middleware da minha cadeia, tá? E por isso ele não vai ser então por isso que ele vai ser, né, não vai passar adiante, tá? E para passar adiante eu tenho que usar aqui o next. Beleza, pessoal? Né? Então tá aqui, vou acessar de novo, tá aqui página principal, agora ele carrega imediatamente, certo? Beleza? Então tá aqui, né? Eu estou utilizando o use aqui, né? Para registrar aqui alguns acessos, né, do usuário. Aqui estou usando o use também para mudar aqui algumas informações do cabeçalho e enviar lá para o browser esse hello world aqui. Então aqui no caso, a minha cadeia de middlewares tem apenas dois middlewares. Tem esse cara aqui e esse cara. Desse cara aqui, o next ele não é obrigatório, por quê? Porque ele já é o último middleware da minha cadeia. Né? No caso desses dois caras aqui, quando eles forem executados, vão ser os últimos middleware da cadeia, e por isso eles não precisam colocar o next aqui, certo? Beleza? Tudo certo, pessoal? Estão me acompanhando aí? Tudo certo? Tudo certo, né, Pedro? Tá bom. Então vamos lá. Então tá aqui o resultado, né, dessa requisição aqui, certo? Lembrando que use ele é executado, pelo menos a priori, né? Depois vou mostrar uma variante desse use aqui, mas ele é executado em toda a requisição. Né? Aqui eu não defino rota, né? Aqui não defini rota, né? Então assim, esse cara aqui
vai ser executada em toda a requisição, tá? Então, assim, não importa se eu acesso o barra, não importa se eu acesso o barra about, no caso ele vai sempre imprimir para mim hello world, porque esse cara aqui é executado, né, em toda requisição, e como ele não tem next aqui, esse cara aqui vai ser o último middleware a ser executado na minha cadeia, tá? Na minha cadeia de middlewares. Dentro de cada middleware, a gente também pode alterar algumas propriedades dos objetos do request e o response. Então aqui, ó, olha só esse exemplo aqui, olha. Aqui eu defini um middleware que apenas registra, né, qual é a requisição que o usuário fez dentro do meu sistema. Aí executo o next. Aqui eu estou verificando se o usuário está logado, tá? Digamos que esse check alpha aqui ele serve para você verificar se o usuário está logado na aplicação. E se ele tiver, eu vou chamar o próximo middleware, no caso esse cara aqui, tá? Mas se o usuário não tiver logado, eu vou imprimir, eu vou mudar o status code aqui da minha resposta para o usuário para 403. Esse 403 aqui é um código HTTP para forbidden, isso é proibido, certo? Não autorizado. E vou enviar para o browser aqui, no caso, né, essa informação aqui não autorizada. E aí, como eu não estou executando o next aqui, olha, dentro desse else, o usuário nunca vai chegar aqui. Né? O usuário, na verdade, vai terminar aqui a requisição do usuário apenas com a informação não autorizada, e os dados sigilosos aqui não vão ser enviados para o usuário, certo, pessoal? Essa é a ideia dos middlewares, tá? Aí assim, né, eu tenho vários middlewares prontos já que a gente pode baixar, né? Por exemplo, o Morgan, ele é um middleware para logs, né? Eu tinha falado inicialmente, dado esse exemplo de logs, né, que você pode ali usar de um middleware para registrar informações sobre o acesso que o usuário está fazendo, acesso sobre o browser, informações sobre o browser do usuário, o horário de acesso, qual é a requisição que foi feita, tá? Então vamos baixar esse Morgan aqui e começar a utilizar ele para a gente mostrar um exemplo aqui. Então, ó, daqui npm install Morgan, né? Aí, ó, eu vou poder vir aqui então, né? Daqui, Morgan igual require Morgan, certo? E esse Morgan aqui, ele funciona como se fosse um middleware desse, ó. Então assim, eu posso trocar tudo isso aqui por uma chamada ao Morgan. E uma chamada ao Morgan, aqui ele vai me dar uma série de opções aqui, olha, sobre qual o quão completo eu quero, né? Quais informações eu quero nesse log que vai ser registrado aqui, né? Pois eu vou botar nesse combine aqui. E na hora que eu faço isso, vou aqui iniciar de novo o meu servidor. Então, olha só, todo o acesso que eu fizer, agora ele vai imprimir uma série de informações aqui para mim, tá vendo? Tá vendo? Então, assim, esse cara aqui, essa função, ela retorna para mim um middleware, né? Que o middleware, no caso, é uma outra função, lá que recebe com os parâmetros o rec, o raise e o next, né? Ele vai retornar para mim uma função assim, e ele vai colocar aqui essa função, certo? Então é assim que funciona aqui, por exemplo, um middleware que a gente baixa lá do NPM, tá? No npm.js. Aqui, se eu for acessar aqui, por exemplo, o nosso npm.js, né, editar, por exemplo, aqui Morgan, ele vai mostrar aqui para mim essa opção. E aqui vai ter várias informações sobre Morgan, olha só, sobre as informações de utilização dele, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ao invés daquele combine dali que eu coloquei, eu tenho um tine aqui que são informações bem simples, né, pequenas, sobre o acesso que o usuário fez. Aqui combined. Eu tenho aqui várias informações aqui sobre esse módulo. Eu posso inclusive criar aqui um esquema de log que é personalizado, né? Colocar aqui só as informações que eu quero, tá? Tem várias informações aqui, né, sobre o Morgan, e esse site aqui me permite eu pesquisar, né, sobre vários outros pacotes que eu poderia utilizar aqui no lugar do Morgan, tá? Por exemplo, botando log aqui,
ele vai botar ali uma série de outras opções, né? Log é muito genérico, né? Tem várias coisas aqui. Mas aqui tem muitos pacotes que eu posso utilizar aqui na minha aplicação, tá? O Morgan é um deles. E se eu quiser informações adicionais sobre o pacote, é só acessar, né, ele aqui, tá? Você vê que é um pacote que é muito utilizado, olha, esse aqui é o número de downloads semanais aqui do pacote. Tá na versão 1.1, né, 1.10. Daqui a licença dele, que é no MIT. Aqui é o repositório no GitHub, ó, que eu também posso acessar para ver, né, os códigos. Aqui tem informações também sobre utilização, sobre instalação do Morgan, tá? Tudo isso está muito bem documentado aqui pra gente, tá? Então a gente tem vários middlewares que a gente pode utilizar aqui nas nossas aplicações, certo? Beleza, pessoal? Então tá aqui, né? Esse aqui é o Morgan, tá? A gente criar, né? Pode parecer estranho, né? Uma função aqui, na verdade aqui é uma função, né? Era um middleware assim, agora eu troquei para uma função, mas na verdade isso aqui na verdade é uma coisa muito simples, né? Quer ver? Eu vou criar aqui, olha, o nosso próprio exemplo de middleware, para vocês verem como é que é uma função como essa aqui, Morgan, que a gente está utilizando aqui, tá? Então vou botar aqui middlewares, e aqui dentro, opa, eu criei um arquivo, deletar esse cara, na verdade eu queria criar um diretório. Rapidinho, pessoal, deu uma travada aqui, ele já volta. Às vezes ele dá uma travada aqui quando eu faço algumas coisas. Aqui um diretório middlewares. E aqui dentro eu vou criar aqui, por exemplo, um arquivo chamado log.js, certo? Isso é, eu vou criar a minha própria versão do Morgan, certo? Não vou utilizar o Morgan aqui, eu vou criar a minha própria versão para vocês verem como é que é a criação de um middleware. Na verdade é uma coisa muito simples, tá? Então vou botar aqui const express, né, para eu começar a programar aqui nosso middleware. Require express, né? Aí assim, eu vou criar aqui uma função. Essa função, digamos que ela receba como parâmetro aqui, por exemplo, um tipo de log que eu quero, né? Aqui, por exemplo, no Morgan seria o combined, por exemplo. Aqui eu vou, botar aqui, né? Log. Então assim, digamos que ele receba aqui um parâmetro para indicar o quão completa vai ser o nosso log, certo? E olha só, eu faço aqui, olha, se tipo é igual, por exemplo, completo, eu vou retornar um middleware function que recebe como parâmetro um rec, um raise e um next. E aqui no caso vou botar assim uma coisa bem simples, né? Console.log registro, botar assim logs completos, certo? Uma coisa simples assim, né? E aí, se o cara quiser aqui passar como parâmetro para esse log aqui, né? Um tipo, por exemplo, simples, vou botar assim simples aqui. Eu vou ali colocar, botar aqui completos, botar log simples. Vou imprimir no console log simples. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz para criar uma função que retorna um middleware, que no caso é exatamente isso que ele está fazendo aqui, né? Retornando o middleware para a gente, tá? Aí assim, né? Eu tenho que executar o next aqui, né? Para ele chamar o próximo middleware, e tem que executar o next aqui também, certo? E aí eu vou utilizar o módulo.exports para exportar esse cara. Né? Por exemplo, posso exportar diretamente aqui essa função log, né? Posso chamar essa função diretamente assim, certo? Aí olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse cara aqui, vou botar log, e aqui eu vou botar isso aqui, ó, ponto middlewares barra log, né? E aqui, olha, eu vou poder chamar esse cara diretamente, log. E aqui, por exemplo, vou pegar esse cara aqui, completo, né? Botar assim. Certo, pessoal? Então, assim, toda a requisição que eu fizer aqui agora, aqui vai mostrar aqui pra mim, ó, logs completos. Tá vendo como aqui eu encaixei um middleware que está sendo retornado por esse módulo aqui, certo?
quando eu boto logger completo aqui, ele retorna para mim esse middleware, que vai fazer a impressão desse cara aqui, né, dentro aqui da minha aplicação, tá? Então, é um exemplo de como é que, por exemplo, né, o Morgan funciona, né? Eu tinha mostrado para vocês como é que aqui era para a gente colocar um objeto, né? Mas, se eu fizer assim, vai dar um erro, porque o que eu estou exportando aqui, o que é recebido por esse cara aqui não é um objeto, é uma função, tanto que eu estou executando aqui direto, né? Se esse cara aqui é um objeto, e um dos atributos dele é, por exemplo, esse método logger, então eu vou precisar colocar aqui, né, logger.logger, né, já que o nome da minha função é logger, né, aqui dentro, né, eu vou ter que fazer assim, logger.logger, tá? Isso porque o que eu estou exportando é um objeto. Isso quer dizer que esse cara aqui é um objeto, e um dos elementos desse objeto é o método logger que eu estou exportando aqui, certo? Mas é mais conveniente quando é middleware a gente exportar direto a função, né? E aí no caso, né, esse cara aqui, ele passa a ser diretamente a função. Então, eu posso pagar isso aqui e ele vai executar a função para mim, tá? Então tá aí, ó. Logs completos, tá? Beleza, pessoal? Então tá aqui, né, nosso middleware Morgan, né, que a gente utiliza para registrar aqui os acessos que são feitos pelos usuários aqui na nossa aplicação, certo? Então aqui eu utilizei o short, né, é uma opção aqui do logger, mas tem também combined, por exemplo, que é uma opção mais longa, né, que combina uma série de informações. E o log aqui no caso, ele retorna para mim um middleware, que no caso é uma função que recebe o raise, o rec e o next, né? E ele já executa o next para mim, para eu poder, né, para minha aplicação já rodar esse próximo middleware aqui da minha cadeia, tá? Beleza? Então, beleza, pessoal, tá aqui, né? É um exemplo aqui, né, de uso aqui do Morgan, né? Esse aqui é o endereço IP do usuário, né? No caso, o meu é localhost, né? Isso aqui é o endereço IP apresentado com IPv6, né? Mas aqui no caso, né, se a minha aplicação estivesse na web, o que ia aparecer aqui no caso seria exatamente o IP do usuário, tá? E a gente tem vários outros middlewares, tá? Aqui, por exemplo, vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês, que é os middlewares estáticos, né, que a gente vai utilizar para compartilhar assets com usuários, né, imagens ou CSS ou JavaScript com o usuário, tá? Aí vamos lá ver como é que isso funciona aqui. Olha só, eu vou criar aqui um diretório chamado public, que eu vou usar para compartilhar com usuários os arquivos CSS, JavaScript e imagens aqui da minha aplicação, tá? Eu de manhã eu dei essa mesma aula aqui para o pessoal de ciência e coloquei uma imagem aqui. Deixa eu copiar essa imagem aqui. Express, eu acho que é public, img. Tá aqui, olha, eu vou copiar essa imagem para cá, codebench.png, certo? Então tem essa imagem aqui agora, certo? E eu vou utilizar um outro middleware, que é o static do próprio Express, para poder compartilhar essa imagem aqui com os meus usuários, certo? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então olha só, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o use dessa vez, tá? Só que o seguinte, aqui no use, eu vou colocar um outro parâmetro aqui que eu não tinha falado para vocês ainda, que é, por exemplo, o /img. Esse /img faz o seguinte, olha só, opa, isso aqui não é assim. Esse /img é o seguinte, esse aqui não é exatamente uma rota como é esse aqui. Quando eu boto img dentro de use, eu estou dizendo que esse middleware que eu defini aqui vai ser executado sempre que a minha rota tiver esse cara aqui como sendo uma substring, tá? Então assim, se a minha rota tiver /img, não importa o que tem depois, esse cara aqui vai ser executado, tá? Já nesse cara aqui não. Aqui a rota tem que ser /about exatamente, tem que ser barra exatamente, para que o middleware seja executado, tá? Então o get e use funcionam de forma diferente.
Aqui ele verifica apenas se a substring existe, se a substring MG existe dentro da requisição feita pelo usuário, tá? Então assim, ó, eu vou colocar aqui express.static e aí eu vou definir aqui, olha, um local, né? Um diretório onde eu guardo as imagens da minha aplicação. Então vou botar aqui, né? Por exemplo, vou botar aqui dessa forma, dirname, tá? E aí eu vou botar aqui, por exemplo, /public. Dirname é o diretório atual, no caso esse próprio diretório aqui, tá? Esse diretório aqui, olha, tá? É o dev app, certo? Dirname é o diretório onde a minha aplicação está rodando, certo? Então eu vou botar aqui também nesses caras aqui, ó, public/img, certo? Então o que vai acontecer? Sempre que o usuário digitar img barra alguma coisa, barra uma imagem, ele vai procurar nesse diretório aqui, nesse diretório pela imagem que o usuário está digitando, tá? Aqui. Certo, pessoal? É isso que ele vai fazer. Então, olha só. Se eu botar, por exemplo, eu tinha criado aqui dentro do diretório public.img, nessa imagem aqui, codebench.png, certo? Vou copiar esse cara aqui, vou botar aqui, olha, /img, /codebench.png. Opa, não... eu parei minha aplicação, né? Vamos botar ela para rodar de novo. npm start. Então, ó, vou executar ela aqui. Aí tá aqui, ó, a minha imagem, né? Codebench, certo? Vê que esse cara aqui está sendo executado, né? E aqui, né? Aqui na minha rota eu botei /img /codebench.png, certo? E como a minha rota, a minha requisição possui /img, então ele vai cair aqui nesse middleware. Então ele vai procurar pela imagem que o usuário está querendo, que é codebench.png, dentro desse diretório aqui. E se ele encontrar dentro desse diretório a imagem que o usuário quer, a imagem vai ser retornada, tá? E nesse caso, o next não é executado, né? Assim, se ele entra aqui, o next não é executado por esse express static, tá? A imagem é enviada e aí ele não continuou, né? Porque a imagem já foi enviada, tá? Se o usuário digitar aqui, por exemplo, uma imagem válida, por exemplo, botar codebench2.png, né? Ele vai indicar aqui que essa imagem não foi encontrada, tá vendo? Dentro do diretório informado. Mas o fato é o seguinte, esse cara aqui ele nunca executa o next. Caiu aqui, ele não executa o next aqui, tá? Se ele não encontrar a imagem que o usuário está buscando, ele vai retornar esse erro dizendo que não pode retornar, né? Não pode fazer o get da imagem requisitada, certo? Beleza? Então tá aí, pessoal. Então isso aí, né, é um outro middleware. No caso, um middleware aqui do próprio Express, tá? A gente não precisa baixar ele lá do NPM, tá? Em Pedro, não é a primeira substring, tá? Qualquer substring só. Qualquer substring ali ele vai buscar, tá? Se tiver aquele /img ali, no caso, ele vai pegar, ele vai cair naquele middleware lá, tá? Beleza, pessoal. Então tá. Vamos seguir aqui os slides. Aqui, uma coisa legal que a gente pode fazer também, ao invés de colocar só um middleware aqui, né, eu posso colocar um array de middlewares, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse uma lista de diretórios onde pode ter imagens, né, às vezes eu coloco a minha imagem não só no local, mas em vários lugares. Eu posso colocar, né, vários chamados aqui ao Express Static informando cada um dos diretórios onde é possível encontrar a imagem que o usuário está buscando. Tá? Então posso colocar aqui uma lista de middlewares que vão ser executados. Tá? Não apenas uma função. Aqui no caso eu defini uma função, né, apenas, né? Uma função, mas eu posso também colocar aqui um array de funções, certo? Então tá aqui, olha. Um array de funções funciona da mesma forma aqui. Então vou executar de novo aqui o codebench.png e a imagem vai ser retornada aqui para o usuário, certo? Beleza, pessoal? Então tá aí.
Tá aqui a imagem, beleza? Posteriormente será visto como usar o middleware de arquivos estáticos para incluir arquivos JavaScript e CSS, né? Isso eu vou mostrar depois, tá? Por enquanto estou mostrando só como compartilhar a imagem, mas depois eu vou mostrar como compartilhar, né, arquivos CSS, JavaScript e também como colocar uma imagem dentro da tua página. Aqui está só a própria imagem, né? Mas depois como é que você coloca a imagem dentro do HTML, certo? Eu vou mostrar isso aí depois. E aí eu tenho vários outros middlewares que a gente pode baixar lá do NPM, né? Então, por exemplo, eu tenho esse Connect Rate Limit aqui, que ele verifica, para limitar aqui, depois eu corrijo, ele verifica se um dado usuário está fazendo aquisições, um número de aquisições muito grande do meu sistema, e, por exemplo, está tentando derrubar o meu servidor, e ali eu posso definir um limite, né? O número máximo de aquisições num dado intervalo de tempo para banir, né, esses usuários que estão tentando invadir a minha aplicação, tá? Derrubar a aplicação no caso. Eu tenho também Compression aqui, que é um middleware que me permite eu comprimir os dados que vão ser enviados para o browser, enviados para o cliente, tá? E no caso, né, o cliente acaba usando menos banda durante o uso da minha aplicação, tá? Então, assim, é outro middleware possível. Body Parser eu vou falar sobre ele depois, né, que serve para a gente acessar a propriedade body da aquisição do usuário, depois eu vou falar sobre isso. Eu tenho, por exemplo, um outro exemplo, o Response Time, que me ajuda a verificar o tempo necessário para completar uma dada requisição do usuário, né? A gente vê o quanto tempo que o meu servidor leva para completar, né? Atender uma dada requisição, e serve para debugar a performance da aplicação, tá? Então dá para a gente encaixar aqui middleware adoidado aqui na nossa aplicação, tá? Isso aqui são só alguns exemplos, certo? Como eu falei para vocês, o NPM ele possui um dos maiores repositórios de módulos de software do mundo, certo? Então tem módulo adoidado ali para a gente utilizar. E aí, né, muitos deles são middlewares que a gente pode encaixar no nosso Express, tá? E aqui vamos falar de roteamento. O roteamento, né, eu já falei um pouquinho sobre roteamento para vocês. Aqui no caso as rotas são isso aqui, né? A rota barra, a rota about, né? Uma rota para cada página da minha aplicação a gente pode definir, certo? Então isso aqui é as rotas, tá? Eu tinha falado que as rotas, né, o roteamento, ele é um outro fundamento do Express, apesar do Node permitir eu definir as rotas, mas o Express ele cria uma forma mais elegante, mais simples, mais conveniente da gente trabalhar com as rotas, tá? Vou já mostrar, né, para vocês como é que é essa forma aí. Então tá aqui, né, as rotas, a rota barra sobre, né, dá pra gente criar aqui um middleware para cada uma dessas rotas, certo? Aí olha só como é que é essa aplicação aqui, ó. O usuário está acessando aqui o GET, né? Digamos que o usuário, né, faça lá uma requisição lá para a nossa aplicação. Se o usuário estiver acessando lá o barra, eu vou retornar isso aqui. Se o usuário digitar o barra sobre lá, se ele tentar acessar aqui, né, o sobre, né, da minha aplicação, eu vou retornar isso aqui. E digamos que a minha aplicação ela só tem essas duas coisas, o barra e o sobre, não tem mais nada. Aqui nessa aplicação de exemplo, ela não tem nenhuma outra rota, né? Não tem mais nenhuma outra página, possui só o barra e o sobre. Então eu listo aqui, né, aqui na minha aplicação as rotas possíveis do usuário poder acessar, né, o barra e o sobre. Aí assim, se o usuário acessar o barra, a requisição do usuário encerra aqui. Se o usuário acessar o barra sobre, a requisição do usuário vai encerrar aqui. Mas se o usuário não acessar nenhum desses dois, ele acessar uma terceira coisa, a requisição do usuário vai terminar aqui. Isso é, eu vou dizer para o usuário que a rota que ele requisitou não existe dentro da minha aplicação e vou retornar para esse usuário um código HTTP 404, que a maioria de vocês conhece, né? Que é um código que indica para o browser que aquela aquisição não existe, tá? Eu vou informar ali, né, para o usuário 404, certo? Beleza? Então, olha só. Aqui, se o cara digitar barra sobre, vai aparecer isso. Se o cara acessar o barra da aplicação, vai aparecer isso. Mas se o cara acessar barra teste, por exemplo, vai aparecer 404 para ele, indicando que não existe, tá? Então,
Então, assim, além do get, a gente também pode usar o post, né, para tratar geralmente dados de formulários, tá? Dados de formulários, certo? Eu vou falar sobre isso aqui depois, sobre quando a gente for trabalhar com formulários, vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Mas as rotas podem ser definidas tanto no get como também no post, também tem outros também. Por exemplo, o delete, também tem o app.delete para tratar as rotas do tipo delete, tá? Além do get, do post, eu também tenho possibilidade de definir acesso delete, né? Depois vou mostrar isso aí. Aí assim, né? Além da gente definir uma rota dessa forma aqui, né? Com uma string, a gente pode definir de outras formas também. Aqui, por exemplo, olha, aqui eu estou definindo que, né, usando uma expressão regular. Aqui nessa expressão regular, se o cara colocar, por exemplo, barra API ou barra REST, né, isso aqui vai ser retornado, tá? Envio de dados da API, tá? Então, assim, aqui eu posso colocar expressões regulares também. E aí, o que encaixar nessa expressão regular vai ser executado esse middleware. Outra possibilidade é a gente usar a passagem de parâmetros, olha. Tá? Então, isso aqui a gente pode mostrar, né, num exemplo para vocês. Então, ó, vou botar aqui, por exemplo, uma outra rota aqui, por exemplo, bem-vindo, barra bem-vindo, barra, digamos que eu coloque em username, certo? Aqui eu vou botar aqui o meu middleware. Notando que eu coloquei 2 pontos aqui, né? Vou já explicar aqui esses 2 pontos. Rec, reis. Aí, olha só. Aqui eu posso responder para o usuário, né? Seja bem-vindo. Vou botar isso aqui como dessa forma, que fica mais conveniente. Aí, olha só, como eu coloquei o username aqui, 2 pontos de username, digamos assim que eu acesse aqui, por exemplo, olha, localhost 2.3000 barra bem-vindo barra Maria. Você vê que esse Maria aqui, ele está no lugar desse username aqui, certo? Bem-vindo barra Maria, né? Aí, assim, esse username aqui, ele vira uma variável que eu posso acessar dentro aqui do meu middleware. Tá? 2 pontos username, então aqui eu tenho acesso a esse cara aqui, olha. rec.params.username. Certo? Então quando eu boto 2 pontos username, o que o cara colocar aqui, por exemplo, o cara botar bem-vindo Maria, barra Maria, o Maria vai virar, né, vai ser isso aqui, olha, tá? Então vamos botar aqui, acessar aqui, ó. Opa, bem-vindo. Está corretamente aqui, botei um i a mais aqui. Bem-vindo Maria, tá aí, ó. Certo? Então isso aqui a gente utiliza para pegar, né, parâmetros, né, para a gente passar parâmetros nas nossas URLs, certo? Tá? Digamos, por exemplo, que isso aqui é muito utilizado como chave primária. Aqui no caso, por exemplo, digamos que eu queira acessar os dados de um dado curso, né? Eu tenho lá uma aplicação que hospeda cursos, né, dados cursos para o usuário, e aí digamos que eu quero que o usuário acesse o curso 1, né? Digamos que o usuário queira acessar o curso 1. Então bota aqui, por exemplo, curso, e aqui, por exemplo, ID curso. Aí aqui dentro eu vou, né, acessar o banco de dados, né? Acessar o banco de dados para pegar, né, os dados do curso cujo ID é esse aqui, ó, né? ID curso. Beleza, pessoal? De ID curso, certo? Então é uma forma da gente fazer, por exemplo, o acesso a um dado elemento lá do nosso banco de dados, certo? Aqui eu estou indicando qual é o curso, né, que eu quero acessar, tá? Então a gente pode pegar o curso através aqui dessa URL, tá? Algumas perguntas aqui. Tá, valeu, Sharon. Tem como pegar mais de um parâmetro, professor? Posso pegar mais de um parâmetro, tá?
Eu posso botar, por exemplo, assim de novo, ó. Tá? Posso botar outra coisa aqui, por exemplo, um nome aqui, tá? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, olha, de novo aqui o bem-vindo, né? Botar bem-vindo aqui, botar aqui nome, botar aqui sobrenome, certo? Aí vou botar assim, olha, assim, trocar esse troço aqui por nome, né? Nome, e aqui sobrenome, certo? Vou fechar aqui, certo, pessoal? Nome e sobrenome, né? Aí vamos lá, bem-vindo Maria, digamos que a Maria seja Maria Eduarda, não é bem sobrenome, mas tá bom, Eduarda. Aí tá aqui, ó, bem-vindo Maria Eduarda, tá vendo? Tá, então dá, tá? Dá pra pegar dessa forma aqui, só separar com os barra 2 pontos, certo? Beleza, pessoal, tá aqui. E aí, assim, né, como é que a gente faz para criar um arquivo separado de rotas, né? Porque assim, do jeito que eu estou colocando aqui, eu estou colocando tudo no index.js, tá vendo? Tudo aqui dentro, né? Aqui eu inicializo o meu servidor, né? Defino a porta, aqui eu defino, né, os middlewares, tudo mais, né? Aqui do Jogger. Mas como é que será que é possível criar aqui, né, um arquivo separado para essas rotas aqui? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então, ó, vou criar aqui, né, um diretório chamado Halter. Dentro desse, aliás, aí aqui dentro eu vou criar aqui um novo arquivo e vou chamar Halter de novo, tá? Halter.js, certo? Aí olha só, aqui dentro, né, eu vou fazer de novo, const express é igual a require express. Lembrando que quando eu faço isso, pessoal, como a gente usa o padrão de projeto singleton, né, padrão de desenvolvimento singleton, aliás, né, essa instância do express é essa mesma instância aqui, tá? Então assim, eu não estou deixando minha aplicação mais pesada quando eu instancio o express em cada módulo, tá? Isso não tá acontecendo, a aplicação não tá ficando mais pesada porque é a mesma instância aqui, tá? Então aqui botar express. Aí olha só, aqui dentro eu vou criar um roteador, router, que vai receber express.router, router, certo? E aqui dentro eu vou colocar essas coisas aqui, olha só. Eu vou pegar esses caras todinhos aqui, os gets da vida, e vou mover para cá, para o meu router aqui dentro. E aqui dentro vai ficar só isso aqui, olha, pelo menos a priori, né? E aqui eu vou trocar esse app aqui por router. Vou botar assim, ó. Router.get, 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 e aqui eu vou dar o module.exports igual a router, certo? Vou exportar apenas o router aqui. E aqui dentro a gente vai fazer o que? Eu vou colocar aqui, olha, app.use router, claro que eu tenho que importar ele aqui antes, né? Const router é igual a require router, né, barra router, certo? E aqui eu vou botar o router aqui dentro. Aí ele vai encaixar aqui cada uma dessas rotas que a gente definiu aqui em cima, tá? Certo? Então tá aqui, eu vou executar aqui de novo e ele vai mostrar pra mim, ó, seja bem-vindo Maria Eduarda, tá vendo? As rotas ele pegou exatamente desse arquivo aqui, né? Desse arquivo de rotas aqui, tá? Deixa eu tirar esse troço aqui. Beleza, pessoal? Simples, né? Mas assim, eu passei muita informação hoje para vocês, né, pessoal? Se vocês estiverem meio perdidos assim, porque é muita informação, é um framework novo, né? E junto com o framework vem muita coisa nova também. Assim, isso é uma coisa que a gente resolve com a prática, né? Então, assim, na medida que vocês forem fazendo o trabalho final de vocês, vocês vão vendo que vocês vão ficando mais familiarizados aqui com essas coisas, certo? E nas próximas aulas eu vou passar várias outras informações novas também, tá? Eu vou compartilhar depois o vídeo com vocês, né? Então assim, sempre que vocês quiserem,
né? Sempre que vocês precisarem, o vídeo aqui da aula vai estar disponível para vocês poderem assistir. E aí, né, criando assim uma maior familiaridade aqui com o framework, tá? Beleza, pessoal? Então tá aqui, né, o nosso arquivo externo de rota, certo? Esse router, ele surgiu com a versão 4, isso é com a versão atual do Express, né? A gente está na versão 4, né? Apesar de que a gente está nessa versão há algum tempo também, não lembro exatamente o ano dessa versão, mas não é uma coisa tão antiga também, tá? Certo? Então tá aqui, né, a forma que a gente tem de criar, né, um arquivo separado de rotas, tá? Esse aqui é o arquivo de rota, essa aqui é a nossa página principal, nosso index.js. Aqui eu estou mostrando como é que a gente usa, né, para importar as rotas, certo? Que eu defini lá no arquivo de rotas. E eu futuramente também vou mostrar para vocês como é que a gente define no arquivo separado, né, o conteúdo HTML que eu vou enviar para o usuário, né? Aqui, por exemplo, estou enviando strings, mas depois eu vou mostrar como é que a gente define de forma separada também, no arquivo separado, qual é o HTML que eu vou enviar para o usuário, certo? Isso eu vou mostrar na próxima aula. Aí aqui, pessoal, para encerrar, né, essa aqui é a nossa o nosso terceiro fundamento do Express, né? Lembrando que o Express é baseado em 4 fundamentos, que são os middlewares, as rotas, as extensões do request response, né? E as views, né? As views eu vou deixar para a gente falar da próxima aula. Mas a ideia é que assim, o Express, ele agregou no nosso RES aqui, olha, no nosso RES e no REC, uma série de novas informações, uma série de novas coisas que a gente pode usar na nossa aplicação, né? Por exemplo, esse RESend aqui é uma coisa do Express. É uma coisa que esse cara aqui faz, por exemplo, esse RESend, ele coloca aqui, por exemplo, olha, se eu for acessar aqui o nosso network, aqui, por exemplo, desse Maria Eduarda aqui, você vê que ele já coloca para mim aqui, olha, que o content type desse cara é um HTML com chasset UTF-8. Lembra que eu não preciso mais fazer isso, por exemplo, eu tinha que fazer isso, na última aula eu fiz, né? Você definiu o chasset, né? Eu defini o chasset com aquele set header, né, que a gente definia no Node, mas esse send, né, que a gente define aqui, já coloca esse chasset pra gente. Outra coisa que o Express coloca pra gente é um JSON aqui também, ó. Então aqui eu posso compartilhar um JSON, por exemplo, assim, ó. Teste, 2 pontos, por exemplo, 4000, né? Isso aqui é, por exemplo, um JSON, né, que está sendo compartilhado aqui pela minha aplicação. Isso aqui é muito comum a gente usar JSONs quando a gente está trabalhando com APIs, né? Com APIs REST. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. E, por exemplo, se eu for acessar agora aqui o barra da minha aplicação, né, ele vai mandar isso aqui para mim, olha. E esse cara aqui, olha só o tipo de dado, ó, content type, ele é um application JSON, tá vendo? Então, assim, isso é uma coisa que veio com o próprio Express. E fora isso, né, a gente tem outras coisas também. Por exemplo, eu posso redirecionar, né, o usuário para uma outra rota, para uma outra aplicação, para um outro endereço, tá? Então, assim, quando o usuário acessa uma rota, eu posso direcionar o usuário para algum canto. Eu posso enviar com o sendfile algum arquivo para o usuário, né, um arquivo MP3, um arquivo de dados para o usuário, certo? Isso vai ser utilizado, por exemplo, quando a gente quiser criar um link para o usuário poder fazer algum download de alguma coisa ali na nossa aplicação, certo? Como, por exemplo, o arquivo MP3. Tá? Tudo isso aí dá para fazer com as extensões que o Express agregou dentro do REST e do REC, que são o request, os responses ali do nosso antigo Node, tá? Beleza, pessoal? Então, assim, isso aqui na próxima aula a gente vai ver aqui as views, tá? As views é um assunto bem importante aí para a gente poder ver a nossa aplicação final, né? Para vocês poderem desenvolver a aplicação final aí da disciplina, certo? Mas a gente vai deixar para ver isso aqui na próxima aula, tá? Sobre isso que eu falei hoje, pessoal, alguma dúvida? Alguma outra dúvida aí que vocês queiram tirar?